Doutor Daniel Barros, toda sexta-feira com a gente, falando de assuntos relacionados à saúde mental. Doutor, a gente tava falando do dia do estagiário por aqui. Como é que foi seu começo, hein? Foram legais com você, doutor? Olha só, viu? Eu cheguei na Band News já faz quase aí uns 10 anos, hein? Eu tinha cabelo preto, não tinha barba, mas eu já cheguei como colunista, né? Eu É. não fui estagiário, E não. médico Pulou as não tem etapas estagiário, aí, tem né? residente só, É, né? faz residência, né? Eu já fui residente, aí no hospital eu fui um estagiário padrão, viu? Trabalhei pra caramba, aprendi pra caramba e eu não tenho lembranças ruins, não, viu, desse período. Foi Muito bom. bastante interessante. Doutor, hoje a gente vai falar de um assunto bastante frequente, que é, principalmente aqui no nosso país, que é o uso de medicamentos para insônia ou de medicamentos para dormir, para auxiliar no sono e tudo mais. Isso porque há alguns dias a assessoria de um ator bastante conhecido, o Sidney Sampaio, que foi socorrido na zona sul do Rio de Janeiro depois de cair da janela de um hotel, afirmou que esse episódio foi provocado justamente por efeitos colaterais de um medicamento para insônia e o ator também depois falou sobre o que vinha sentindo ao usar essas substâncias. Quais são os perigos, hein, doutor, de usar medicamentos para dormir, principalmente sem recomendação médica? Ô, Berta, Ivan e eu também, bom dia aos ouvintes. É, Pegando o gancho dessa notícia aí, a gente vê um perigo, né? O perigo é você cair da janela, né? Olha, a gente jamais pensaria isso, né? Não tá lá na bula de nenhum remédio, assim, deixa eu pegar o remédio aqui da minha sogra, deixa eu pegar o remédio aqui do meu cunhado, que eu não tô muito bem, não tô dormindo muito bem hoje, eu vou tomar aqui e deixa eu ler a bula, se tem para ver os efeitos colaterais, os riscos, né? Não vai estar escrito cair da janela, mas foi exatamente o que aconteceu com o Sidney Sampaio, e ele conta uma experiência bastante assustadora, né? Assim, vivenciar aquilo. Ele tinha vindo ali de um bar, tomado ali algum drink com os amigos, um happy hour, alguma coisa assim. Aí subiu, estava meio agitado, estava meio inquieto, pegou os calmantes da irmã. E aí ele já não lembra das coisas, ele lembra de ter ficado agitado, inquieto, e remexendo nas coisas, o quarto parece que estava todo remexido, aí depois ele lembra do impacto, né? E com a adrenalina ele acordando e voltando a si. Então, você veja, a automedicação ela é perigosa por um milhão de coisas, mas muitas vezes os remédios têm interações ou têm efeitos colaterais, têm perfil de efeitos colaterais para algumas pessoas e não para outras, que já por si só recomendam cuidados, recomendam que você tenha, claro, que uma orientação profissional. Sobretudo nesse caso, quando o calmante é misturado com álcool, os efeitos podem ser realmente muito complicados. Lembro que teve uma vez uma dupla sertaneja que também um dos dois tomou, depois que tomou Rivotril com álcool e chegou, subiu no palco, falou um monte de besteira, falou que não gostava do irmão, quase que termina a dupla lá por uma coisa dessa, e agora Sidney Sampaio caindo da janela. Então, você veja que essa automedicação ela é perigosa pelo próprio efeito do remédio e porque como ela é feita de uma forma assim mais informal, menos preparada ou menos orientada, às vezes as pessoas fazem assim, misturam com álcool, misturam com outros remédios e isso realmente pode ser muito perigoso porque age no nosso cérebro e às vezes, como nesses casos, diminuindo o autocontrole e colocando a pessoa em risco de morte mesmo. E há uma certa, a gente nota, inclusive em algumas entrevistas, agora que os podcasts, né, são muito mais difundidos, doutor, uma certa romantização de algo que é perigoso, né? Como, você pode cair da janela, você pode ter outros efeitos do tipo, não, mas aí eu tomo meu remedinho, não, eu vou tomar meu comprimidinho, vou dormir tranquilo e tal. Tem muita gente que talvez não precise chegar a esse ponto, né, de se medicar porque tem insônia ou porque tem dificuldade de dormir por qualquer motivo que seja. Queria te perguntar sobre caminhos, né? Porque nesse momento muitos ouvintes nossos estão com, por exemplo, problemas para dormir, para pegar no sono, e aí você tem, né? Pode ser uma questão de ansiedade, preocupação financeira, família, problemas, trabalho. É, Alimentação. alimentação ruim. Qual é o caminho, né, para alguém que hoje tem dificuldade de dormir e que já pensa, pô, mas tem remédio. Eu posso tomar um remédio e dormir, né? Não é essa a indicação primeiro, né? Há um caminho a ser percorrido, identificar esse problema, por exemplo, né? O que o senhor sugere aí
para quem está nos ouvindo agora e que está passando as noites em claro, e aí troca o dia pela noite, né? Sente sono de dia, de noite está cansado, não consegue dormir e acha que no final das contas tomar um remédio vai melhorar a vida dele. Sabe que esse é um perigo da automedicação que a gente quase não fala, viu, Ivan? Mas ele é talvez uma das coisas mais comuns, um dos perigos mais comuns. Talvez não seja o maior perigo, mas é um dos efeitos mais comuns, um dos efeitos ruins mais comuns da automedicação, que a pessoa não se tratar direito, que a pessoa não cuidar daquele problema. Então, você toma lá um remédio do vizinho, você toma um remédio de um parente que você acha que pode te fazer bem, eventualmente até disfarça ali os sintomas, até resolve transitoriamente, e aí você vai tomar por quanto tempo? Vai tomar em que dose? Vai parar quando? Vai aumentar? Vai diminuir? Como é que você maneja o problema? Que problema que a gente está tratando, no final das contas, quando você começa a tomar um remédio assim, você nem sabe exatamente qual é o diagnóstico. Então, é muito comum as pessoas terem alguma dificuldade para dormir, mas não é tão comum as pessoas terem uma insônia mesmo, um transtorno do sono que priva a pessoa de conseguir dormir. Então, para a maioria dos ouvintes que lutam com alguma dificuldade para dormir, o primeiro caminho sempre é a higiene do sono, que a gente chama. Cuidar do seu sono. Dicas desde não tomar café depois do almoço, no máximo ali às 3 da tarde, mas preferencialmente até no almoço, se a pessoa já tem alguma dificuldade, às vezes ela tem uma sensibilidade maior à cafeína, fazer refeições leves no final do dia, não se empanturrar à noite, atividade física sempre ajuda no sono, você ter uma rotina, você desenvolver ali uma rotina no seu dia a dia, quanto mais rotineiro, melhor é também o seu hábito de sono, e você ir para a cama só para dormir, você ficar na cama com o celular, estimulando ali a sua visão, mesmo com computador ou com televisão, você está treinando o seu cérebro para ir para a cama e ficar acordado. Então, se você tiver o hábito de só ir para a cama na hora de dormir, de fato, isso também é um bom passo para a higiene do sono. Então, tem várias dicas que podem ajudar as pessoas de forma geral. E você fala assim, putz, Daniel, mas eu já fiz tudo, eu faço tudo certinho, eu juro, eu faço tudo bonitinho e não consigo dormir. Bom, aí como você falou, pode ter um transtorno de ansiedade por trás, a própria depressão pode levar à ansiedade e, eventualmente, é uma insônia primária. É o problema do sono. Eventualmente até vai precisar de remédio, mas aí, puxa, já fez bastante coisa, né? Já tentou tudo que tinha para tentar, e aí, com prescrição, com orientação, o remédio é bem-vindo, porque aí o remédio vai fazer menos mal do que noites em claro. É isso, e na causa e não nos sintomas, né? Muitos ouvintes aqui com dúvidas, nosso tempo é curtinho com o Dr. Daniel, mas tem Humanamente aqui na nossa programação, já fica aí sugestão de pauta dos ouvintes para os próximos programas, né, Rô? E amanhã tem Humanamente versão estendida a partir das 6 da matina, no domingo, também às 2 horas da tarde. Eu e o Dr. Daniel conversando com uma mega especialista sobre um treinamento mental que combate vários transtornos, chamado biofeedback. Escuta lá para você conhecer, que é bem interessante. Doutor, até mais. Valeu, Bom doutor. fim de semana, hein? Valeu, gente. Bom final de semana. Até semana que vem. Até.